Então, minha história com jardins, com as árvores, começou logo cedo. A casa da minha mãe era uma casa que tinha um jardim grande, ela sempre incentivou esse contato com a natureza. Nossas viagens em famílias para as férias eram sempre em locais bem integrados, com muita vegetação. E quando eu era muito pequeno, minha mãe, uma das atividades que a gente mais gostava de fazer juntos era comprar flores e mexer no nosso jardim. Isso foi me despertando um interesse, uma atração por esse negócio muito forte. Teve uma pessoa muito importante, além da minha mãe, nessa minha criação por esse gosto, por essa afinidade pelas plantas, que foi o Horaci, que era o jardineiro que ia cada 15 dias na casa da minha mãe, cortar o gramado e cuidar das coisas. Isso fez com que me ajudasse a perceber o vegetal. O jeito que ele regava as plantas, me ensinou a regar as plantas, que eu simplesmente jogava água nas folhas e achava que já tinha molhado. Ele me ensinou que eu precisava molhar com vontade, levava tempo para fazer bem feito e para suprir as necessidades dos vegetais, das flores, das árvores. Esse mesmo jardineiro cuidava dos jardins da família. Na casa do meu avô, a mesma coisa, sempre que ele estava lá, eu ia ao encontro dele. Isso foi me despertando cada vez mais o interesse por plantas. Aí eu fui crescendo, uma hora eu substituí o jardineiro na casa da minha mãe, comecei a virar o jardineiro da casa, eu que cuidava do jardim, era uma atividade legal para um jovem. E interessante que na escola, no final da escola, eu já sabia que eu queria fazer arquitetura. Eu já tinha clareza na profissão que eu queria levar e escolhi a arquitetura. Adorava edificação, a integração das edificações com jardins, essas paisagens que o homem prepara, que na verdade é a colocação do humano sobre esse negócio. E isso aí foi me atraindo. Então, logo que saí da escola, entrei na faculdade de arquitetura, muito animado, um jovem com muita energia, querendo conquistar o mundo. Tive mentores muito interessantes. E um episódio engraçado na faculdade, que eu fazia os projetos de arquitetura e sempre fazia os jardins juntos. Caprichava nos jardins. E os professores falavam, mas você está fazendo projeto de arquitetura, não de paisagismo. Você dá mais ênfase nas plantas do que na arquitetura. Você tem que fazer o jardim mais fraco, é a arquitetura que é a prioridade. Isso cada vez mais foi tornando claro que o que eu gostava mesmo era de fazer jardins. E o grande interesse por árvores. Nesse meio tempo surgiram várias oportunidades de familiares e amigos próximos que precisavam fazer jardim, estavam construindo ou reformando edificações, casas. E aí eu comecei a fazer esses jardins, a projetar. Inicialmente eu não fazia os desenhos, fazia uma coisa muito empírica na hora, ia olhando quais eram os gostos da pessoa e ia fazendo a história acontecer. E fiz diversos jardins na faculdade e foi cada vez tornando mais claro que eu seguiria esse rumo. A vida foi me esclarecendo muito isso. Outra coisa interessante foi que o meu primeiro estágio, eu precisava, para terminar a faculdade, eu precisava de um estágio. E o primeiro estágio que eu arrumei foi com a Renata Tilly, minha sócia, atual sócia. Em execuções de jardins, eu ajudo o escritório dela ao nosso escritório caminhar. E ali, com tanto gosto, com tanta dedicação, eu cuido do setor de produção da Renata, além de outros projetos que eu toco pessoalmente. E de estagiário me tornei sócio dessa empresa e me possibilitou muito aprendizado em entrar e lidar com grandes jardins em outra magnitude. Isso me abriu muitas portas e eu aprendi muito a lidar com árvores adultas. E o pai da Renata é um dos primeiros produtores de plantas ornamentais do país e um dos grandes
nomes de ousadia em lidar com árvores adultas pelo país. Benevenuto Tille. Benevenuto Tille, falecido há poucos anos, foi uma grande inspiração minha, a coragem dessa pessoa que teve a coragem e a sensibilidade de aprender a lidar com árvores adultas, a criar toda essa tecnologia envolvida no processo do preparo das mudas, transporte, carregamento e plantio. Então ele foi um grande mentor também na parte de árvores. Uma grande inspiração até hoje, sempre será. Eu, passado da faculdade, trabalho, eu resolvi fazer uma pós-graduação em agricultura biodinâmica na Demétria, região de Botucatu, que minha família fundou um dos bairros dessa região de Botucatu, que é o bairro Demétria, e ali eu resolvi fazer minha pós-graduação em agricultura biodinâmica, uma agricultura orgânica, com uma visão muito mais holística do que simplesmente o orgânico. E sempre que eu ia para fazer essa pós-graduação, eu subia a Serra de Pardinho. E essa é uma serra, um local muito encantado, e eu sempre pensando que era um lugar muito lindo, que eu gostaria de um dia ter uma propriedade aí. E aí fiz a pós-graduação, sempre subindo essa serra e passeando por esse lugar, e sempre com essa intenção, atraindo esse negócio. Certo dia, numa visita para minha família no bairro Demétria, que meus avós moravam ali, eu me deparei com um sítio na Cuesta, na região mais bonita que eu achava, estava à venda. E percebi que foi um sítio cultivado. Eu vi uma placa de vende e logo me interessei em olhar, porque era uma coisa que eu estava atraindo, e por acaso me deparei com uma mina de árvores. Isso foi uma coisa surpreendente para mim, porque era uma coisa que eu já há muito tempo estava procurando, um local, uma terra para eu poder produzir em escala, produzir árvores e plantas ornamentais. E por acaso eu encontrei um sítio que já havia sido plantado com um espaçamento ideal para as árvores se adaptarem. Já estava cultivado há 18 anos quando eu o encontrei. Então ele me atraiu e eu atraí ele. E aí surgiu o primeiro sítio da Plantar Grande, que é a minha empresa que lida com árvores adultas. Minha grande especialidade atual, palmeiras e árvores de grande porte. E esse sítio me possibilitou um novo rumo para a minha vida.